Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo foi iniciado na semana passada e hoje nós vamos falar sobre os itens 9 a 15. Eu vou rever algumas coisas com vocês para lembrar do capítulo. Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. E o Cristo nos disse que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Agora, será que o Cristo condena o dinheiro e as riquezas? Isso nós vamos responder depois do estudo da noite. Bom, vamos supor que eu vá mudar de cidade, mudar de casa. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu resolvi mudar para o Alasca. Um lugar bem diferente do que aqui onde eu moro. Então eu vou fazer uma pesquisa, vou ver como que é a vida lá, para me preparar para viver lá, né? E eu dei uma olhada, pesquisei descobri que lá no Alasca é muito frio, devido aos glaciares, que são grandes massas de gelo. É um lugar onde as cidades são pequenas, onde tem muitas montanhas e muitas florestas. Então isso já me ajuda, essas informações me ajudam bastante na hora de eu fazer minha mala e saber o que eu vou levar para lá, o que eu vou precisar lá. Então eu já sei que eu vou precisar de uma bota de inverno, mas não adianta ser a bota de salto alto, porque lá tem gelo, né? Então eu vou usar uma bota que dê para andar na neve. Vou precisar de casacos, gorros, roupas quentes. Quer dizer, com base nisso eu posso perceber que dependendo do lugar que eu vou viver, eu vou ter uma necessidade diferente. E nós, na nossa essência, somos espíritos encarnados. E nós estamos aqui temporariamente encarnados, porque a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra. Nossa verdadeira vida é no plano espiritual. É lá que nós passamos a maior parte do tempo. Inclusive, quanto mais o espírito evolui, menos necessidade ele tem de encarnar. Porque estamos aqui encarnados com a finalidade de aprendizado. Quanto mais ele evolui, mais ele aprende, menos frequentemente ele precisa encarnar. Então nós ficamos mais tempo no plano espiritual, é de lá que nós viemos, lá é a nossa verdadeira vida. Então as nossas necessidades lá são muito diferentes das necessidades daqui, onde nós estamos provisoriamente. Ao chegar lá, quando nós chegarmos no plano espiritual, não importa mais o cargo que nós ocupávamos aqui na Terra, se nós tínhamos mestrado, doutorado, ou MBA, que seja, se nós éramos empregados, se nós éramos patrões, os bens que nós tínhamos, nada disso tem importância. O que importa no plano espiritual são as nossas virtudes. Então aqui na Terra, se a gente viaja para um lugar, quem tem dinheiro pode ficar no hotel 5 estrelas. Lá no plano espiritual existem as colônias espirituais. E lá nenhum dinheiro vai nos dar direito a uma colônia melhor do que a que nós merecemos. Porque a gente sabe que no plano espiritual há diversas colônias. E essas colônias, elas dependem, o lugar onde nós vamos ficar, ele é adequado com a nossa evolução espiritual. Nós temos notícias das colônias espirituais através dos livros da codificação, também dos livros do Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Ele fala bastante de uma colônia que se chama Nosso Lar, que inclusive já virou tema de filme, né? Então a gente com isso consegue ter mais ou menos uma noção de como que é no plano espiritual. E o homem ele só possui de seu, então, de realmente seu, verdadeiramente nosso, é o que nós podemos levar quando nós desencarnamos. E o que nós levamos quando desencarnamos? A nossa inteligência, os conhecimentos que nós temos, as nossas qualidades morais ou também os nossos defeitos morais, se as qualidades ainda não foram desenvolvidas. Levamos os nossos amores que construímos, as amizades ou também os desafetos que construímos. Então, isso nós levamos para o plano espiritual.
quando desencarnamos. Um bem material que nós temos aqui pode ter sido adquirido de forma legítima, mas ele é que fica quando nós desencarnamos. Quer dizer, tudo que está aqui na Terra pertence a Deus. Nós somos apenas usufrutuários. Nós administramos os bens que chegam nas nossas mãos. E quando partimos para o mundo espiritual, esses bens não vão com a gente, porque esses bens pertencem a Deus. Mas se os bens terrenos pertencem a Deus, e nós somos mero administradores, como que nós vamos administrar com sabedoria? A gente tem que ter sabedoria para administrar. E Jesus nos ajuda nisso. Tem uma frase de Jesus, um ensinamento que diz assim: amai-vos uns aos outros. Se nós pautarmos as nossas atitudes, as nossas decisões nesse ensinamento, amai-vos uns aos outros, nós vamos enxergar o outro, enxergar a necessidade do outro. Então, o que vai nortear nossas ações é a caridade, né? E isso é muito importante. A caridade, ela é fundamental na nossa vida. Nós precisamos usar os recursos que nós temos para fazer o bem para os outros. E fazer o bem, fazer caridade, não é só dar esmola, né? Jesus falava muito nesse sentido, nos textos dele, nas falas dele, mas não é só dar esmola. Porque muitas vezes não só a esmola material que vai resolver. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a pessoa necessitada, ela precisa também de uma palavra de afeto, de uma palavra de conforto, de um carinho. Não é só a esmola, ou às vezes nem é a esmola que a pessoa precisa, né? A esmola, ela alivia a fome, ela alivia a miséria, alivia o frio, mas as grandes fortunas, elas não servem só, não devem ser usadas só para dar esmola. O objetivo principal das verdadeiras fortunas, o uso das grandes fortunas, é dar trabalho, devolver a dignidade às pessoas, dar o sustento às pessoas. Jesus falava muito em esmola, porque na época e no local onde ele vivia, não havia empregos como há hoje, não havia as indústrias que há hoje. O modo de vida era totalmente diferente. Então, realmente dar esmola era uma coisa, era mais necessário, era provavelmente o único meio de ajuda das pessoas. E a riqueza, ela é uma força neutra, ela não é nem boa nem má. Depende do uso que nós fazemos dela. Ela pode ajudar a nossa evolução espiritual ou nos prejudicar, nos atrapalhar na nossa evolução. E o ensinamento de Jesus, quando Jesus fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, na verdade, ele está chamando a atenção, ele pede para a gente prestar atenção na importância que nós damos para o dinheiro, na relação que nós temos com o dinheiro. Nós, como espíritos encarnados, naturalmente temos uma vida material e precisamos dos bens materiais para viver aqui. E não é errado procurar esses bens, não é ruim, não é pecado, entre aspas. Nós precisamos desses bens para viver, para ter uma vida digna, segura, para que nós possamos fazer o que viemos fazer aqui, aprender as coisas que viemos aprender, resgatar os relacionamentos que viemos aqui resgatar. Então nós precisamos também desse lado material da nossa vida. Então o dinheiro é um meio que nos permite viver, mas a gente tem que tomar cuidado para não dar a importância demasiada a ele, senão nós nos tornamos escravos dele. Então o nosso foco deve estar na nossa evolução espiritual. Deve ser lembrar que somos espíritos em evolução. E o apego aos bens terrenos, ele é um dos maiores entraves ao adiantamento moral e espiritual. Quando morremos, nós deixamos aqui na Terra tudo o que nós temos. E é como acontece na parábola dos talentos, que deve ter sido contada na semana passada. Nós temos que restituir para o nosso Senhor, né? Na parábola dos talentos, o Senhor saía em viagem e dava talentos, né, que são bens, dinheiro, para os seus servos e pedia para eles cuidarem daquilo, né? E cada um cuidou de um jeito. Alguns multiplicaram os talentos, outros enterraram, enfim.
E depois o senhor voltou de viagem e os servos tiveram que restituir os talentos para o senhor. Então acontece o mesmo com a gente. Quando desencarnarmos, temos que restituir os talentos que recebemos. Os talentos materiais, talentos também na forma de dons que recebemos, teremos que restituir a Deus, né? E Ele espera de nós que nós tenhamos feito bom uso dos nossos talentos, que nós tenhamos usado para ajudar as pessoas, para fazer o bem. E com relação a como nós lidamos com o dinheiro, tem dois extremos dos quais a gente deve se afastar, que é a avareza e a prodigalidade. A avareza a gente sabe o que é, né? Que é não abrir mão do que nós temos por nada, né? Focar muito em nós. E a prodigalidade exagerada é desperdiçar o que a gente tem. E não é desapego. Ser pródigo não é ser desapegado, é ser descuidado, ser indiferente. E nós não devemos, Deus não espera isso de nós. Porque imagine uma pessoa que é pródiga, que gasta tudo que cai na mão, sem pensar, né, que não faz um planejamento. Ela vai acabar se tornando um peso para a família e para a sociedade. Então são dois extremos que nós temos que cuidar para não cair na nossa relação com o dinheiro. Importante também nós nos contentarmos com o que temos. Os Espíritos nos dizem: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que ireis prestar conta dos bens que vos foram confiados. É o que eu acabei de falar. E assim como a pobreza, né, a gente fala assim, a pobreza, ser pobre é uma aprovação, né? Ser rico também é uma aprovação. É uma prova muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande a pessoa não usar com caridade, com amor ao próximo, aquilo que lhe cai nas mãos, né? Muitas vezes ela se propõe antes de reencarnar, faz uma proposta, né, um planejamento reencarnatório, e aquela riqueza vem para ser usada em favor do próximo, né? E a riqueza, ela tem uma outra característica. Ela é uma prova perigosa, porque ela faz a pessoa se sentir especial. Então uma pessoa que tenha muito dinheiro, ela pode pensar assim, nossa, eu sou de alguma forma melhor, né? Porque afinal de contas Deus não ia me dar tanto assim e para os outros tão pouco, né? Então a riqueza, ela exacerba o orgulho e o egoísmo. Ela excita o orgulho e a vaidade. E é interessante que essa relação entre riqueza e orgulho, ela foi comprovada cientificamente. Então tem um estudo, tem um psicólogo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o nome dele é Paul Piff, e ele estuda a relação entre o dinheiro e as emoções. Ele fez vários estudos, eu vou contar para vocês um dos estudos que ele fez que eu achei bem interessante. Ele fez um estudo na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. É uma cidade que a gente vê muito em filme, aqueles carrões, as pessoas, os lugares bonitos, passa muito. Então é um lugar de pessoas que... Tem pessoas muito ricas lá, porque tem cidades pequenas que não tem muita riqueza. Essa cidade é uma cidade onde tem pessoas muito ricas. E nessa cidade é lei que o pedestre, que o carro que vai passar, ele pare para um pedestre que está na faixa esperando para atravessar. Isso é uma lei. Os carros têm que parar, né? E aí ele classificou então o carro em duas categorias, imaginando que quem tem mais dinheiro vai comprar um carrão e quem tem menos dinheiro vai comprar um carro popular, né? Como normalmente acontece, né? Então ele classificou os carros em duas categorias, os carros caros e os carros populares, né? E colocou lá um pedestre numa faixa tentando atravessar a rua, uma câmera filmando e os carros passando, isso por alguns dias. E ele foi ver o que acontecia, né? Quais carros paravam e quais carros não paravam para o pedestre atravessar. E no fim do estudo ele chegou à seguinte conclusão: os carros populares obedeciam à lei, todos paravam para o pedestre atravessar.
E os carros mais caros, apenas 50% parava para os pedestres atravessarem. Então é uma coisa interessante da gente pensar, né? E ele fez vários estudos, esse é um dos estudos que eu estou contando para vocês, mas ele fez vários estudos, e nesses estudos ele chegou à seguinte conclusão, que a pessoa, conforme vai enriquecendo, ela vai se achando melhor, vai se colocando em primeiro lugar, né? Ela acha que ela merece mais que os outros, né? Ela vai ficando mais orgulhosa, mais egoísta, e ela vai sentindo menos compaixão e menos empatia pelo próximo. Então eu achei esse estudo bem interessante, porque muitas vezes a gente deseja tanto, né? Ai, se eu tivesse dinheiro, né? E eu queria tanto ser rico, né? Queria tanto ir. É uma coisa muito perigosa. Na verdade, é difícil você, né, ter a riqueza e continuar firme no seu propósito. E aí, com base nisso, com base nesses estudos e com base em tudo que eu falei, eu vou concluir que o dinheiro é uma coisa ruim? Não. O dinheiro, ele é uma força neutra. Ele pode ser bom ou ruim, dependendo do uso que a gente faz dele. E, na verdade, nós não podemos ignorar a importância do dinheiro para a vida humana. Ele é alavanca de progresso, ele traz emprego, ele é dinheiro para pesquisa, para estudo, que favorecem bem-estar das pessoas, né, que trazem novidades, coisas que melhoram a vida das pessoas. Então Jesus não condenou as riquezas, não condenou o dinheiro, mas ele nos alertou que a riqueza não pode competir com Deus no coração do homem. Então o mais importante para nós, como espíritos que estamos temporariamente encarnados, é buscar os nossos bens, a nossa evolução espiritual, bens que nós possamos levar conosco para o plano espiritual. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mateus 6:21. Então que nós possamos ir para casa refletindo nesses ensinamentos da noite, que a paz do Senhor nos acompanhe para nossos lares e lá envolva todos aqueles nossos familiares que estão lá à nossa espera. Que assim seja.